Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 23 de agosto de 2021. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, a Aline e o Anderson, e também uma boa noite e um cumprimento especial a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. E de imediato, peço ao vereador Vinícius Salvador para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Conclusão sobre as parábolas. Com muitas parábolas como estas, pregavam-lhes as palavras, conforme eram capazes de compreender. Não lhes falavam a não ser em parábolas, porém, explicava tudo aos discípulos em particular. Neste momento, peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 30 de 2021. Nova Pádua, 23 de agosto de 2021. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência, oportunidade em que solicitamos a devolução do seguinte projeto de lei, objetivando uma melhor análise do assunto e ajustes necessários. Projeto de Lei número 33 de 2021. Acresce a linha no artigo 37, acresce seção 5ª e altera a redação dos artigos 72 e 73 da Lei Municipal número 1063, de 8 de março de 2017. Destacamos que o projeto de lei número 33 de 2021, ao disciplinar a aposentadoria especial e instituir idade mínima para concessão de tal benefício, além de tempo mínimo de exposição a agentes prejudiciais à saúde do servidor público, impôs requisito etário para deferimento da aposentadoria. Frente a tanto, verificamos que o posicionamento adotado pela Corte de Contas segue no sentido de que, para fins de definição de idade mínima para aposentação, se faz necessário previamente emendar a lei orgânica estipulando essa nova regra, seguindo-se o disposto no artigo 40, 1º, 3º da Constituição Federal, conforme redação conferida pela Emenda 113 de 2019. Portanto, previamente à aprovação do projeto de lei instituindo os requisitos à concessão da aposentadoria especial aos servidores que elaborarem expostos a agentes prejudiciais à saúde, se mostra imperioso proceder em pontuais ajustes junto à lei orgânica do município de Nova Pádua, emendando-a de forma a criar tal requisito etário. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal. Ofício número 29 de 2021. Nova Pádua, 17 de agosto de 2021. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação os seguintes projetos de lei, abaixo especificados. Projeto de lei número 36, de 17 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Maicon Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 60 de 2021.
Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a possibilidade de projetar um reservatório e sistema de abastecimento de água no município. Justificativa. A água potável é uma questão de saúde pública. Portanto, é importante que o município se preocupe e busque garantir a entrega da água potável em grande escala para a sua população. Desta forma, sugerimos que o poder público projete a criação e uma estação de tratamento de água, também conhecida como o ETA, que visa captar a água bruta dos mananciais superficiais, lagos, rios e nascentes, ou subterrâneos, poços, por meio de adutoras que chega até o tanque da estação de tratamento de água, onde passa por um rígido controle e análise de caracterização e composição em laboratório próprio, obtendo água tratada dentro das normas e legislação rigorosas dos órgãos ambientais. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 23 dias de agosto de 2021. Eloy Tonet, Gisele Baldrin Rossi, Deise Bunay, Gilney Smidderle e Maico Morandi, vereadores progressistas. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 61 de 2021. A vereadora da bancada do Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a viabilidade da construção de uma cancha de areia ao ar livre. Justificativa. A prática de esportes pode gerar na vida das pessoas inúmeros benefícios. No entanto, existe uma carência de locais apropriados para a prática de muitos deles, no nosso município. Dessa forma, sugiro criar uma cancha de areia, que é um pedido da população, em que o número de praticantes desses esportes está crescendo cada vez mais, e que depois poderá servir para a realização de campeonatos promovendo a integração. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 23 dias de agosto de 2021, Claudete Jaboiski, vereadora do Republicanos. Ao excelentíssimo senhor Maico Morandi, presidente do Poder Legislativo. Indicação 62 de 2021. A vereadora da bancada do Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme as suas atribuições regimentais, que estude a viabilidade da construção de academia ao ar livre junto às praças no centro da cidade. Justificativa. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos é imprescindível para a vida saudável. Por isso, sugiro construir uma academia ao ar livre junto à praça, facilitando a adesão da boa localização e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 23 dias de agosto de 2021. Claudete Jaboiski, vereadora do Republicanos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise Bunay. E de imediato passamos para a votação da ata 1327 de 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores a ata 1327 de 2021. E de imediato já iremos iniciar o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos a vereadora Gisele Baldrin Rossi, o vereador Leandro Martello, o vereador Eloy Tonet, o vereador Vinícius Salvador e a vereadora Claudete Jaboiski. Então, iniciamos o pequeno expediente com a palavra a vereadora Gisele Baldrin Rossi. Cumprimento o senhor presidente, Maico Morandi, demais vereadores, servidores da casa, e uma boa noite especial a todos que nos acompanham via Facebook. Inicialmente, quero reforçar com todos o convite para o ato cívico da Semana da Independência, que ocorrerá no domingo, dia 5. Apenas explicando a todos, a não realização de desfile cívico é uma decisão federal. O ministro Braga Neto
ministro da Defesa, em audiência na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 17, informou o cancelamento dos desfiles cívicos em todo o Brasil, que é por medida de contenção da Covid-19. Mas é permitido atos cívicos, como hasteamento de bandeiras e alguma outra manifestação, mas que não aglomere público como num desfile. Então, convidamos a todos para o nosso ato cívico no dia 5 de setembro. No dia 13 de setembro ocorrerá o recolhimento das embalagens de agrotóxicos. Neste ano haverá menos embalagens que o normal, pois no ano passado foram recolhidas numa data incomum, porque por muito tempo ficou tudo parado devido à pandemia. E também deixamos como pedido e sugestão à Secretaria da Agricultura que verifique a possibilidade dessa data de recolhimento das embalagens ser num período pós-colheita da uva, meses de março, abril. E a explicação para isso seria simples. É o período em que a maioria das famílias já fez o uso dos agrotóxicos, as embalagens já estão vazias, já estão prontas. Então, o ideal seria recolhê-las antes que novos agrotóxicos entrem nas casas de agrotóxicos, nos depósitos, que aí se fica com o espaço já livre para a próxima safra. Então, claro, se deixa o pedido, e se é possível, claro, não somos nós que decidimos, mas que se verifique a possibilidade de alteração desta data. Também prestando esclarecimentos à questão dos telefones fixos. Na semana passada fui procurada por um ex-vereador que cuidava dessa parte, o qual nos questionou a nossa eficácia aqui, como se realmente estaríamos fazendo alguma coisa para auxiliar na questão dos telefones fixos, e simplesmente nos disse que nosso papo é furado. Então, temos todos os protocolos, ligamos para todos, temos uma lista bem grande de protocolos, não só protocolos das ligações, mas temos também todas as mensagens do técnico virtual da Oi e todas as mensagens agendando horário. Então, na verdade, o papo furado vem por parte da companhia Oi, porque quem já tentou ligar, inclusive acredito que quem já fazia essa função no passado sabe, mas é assim, eles agendam um horário, agendam a visita, solicitam que esteja alguém maior de 18 anos em casa, a gente comunica as famílias e ninguém aparece para prestar o conserto. Então, passado o prazo, não veio ninguém, ligamos novamente, solicitamos novamente, agendamos uma nova visita e fazemos isso 3, 4, 5 vezes até o técnico vir. Temos as listas, temos a comprovação de todos os protocolos, de todas as ligações e de todas as confirmações via WhatsApp, pelo técnico virtual da Oi e pelo app também. Então, papo furado só da Oi, da nossa parte não, estamos fazendo a nossa parte. Também alertar e chamar a todos que verifiquem suas contas de energia elétrica. Se há o aviso para fazer o recadastramento, é necessário passar num posto da RGE e fazer esse recadastramento. Esse recadastramento é feito periodicamente e é importante que todos tenham esse recadastramento em dia, principalmente o pessoal da zona rural, porque, como sabemos, a zona rural tem um desconto na tarifa. E não queremos que ninguém perca esses descontos classificados no rural. Então, verifiquem se na conta da RGE existe o aviso para fazer o recadastramento, é necessário fazê-lo. Por enquanto era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martello. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Só queria comentar um pouco que teve muitas reclamações semana passada a respeito das árvores que tem aqui, que sobe aqui começa aqui no Mauri, até lá em cima perto do Atanásio, lá em cima, Menegar. Que o pessoal pediu que fizesse uma poda nas árvores, porque estão largando muitas folhas e as árvores estão quase encostando nos fios de alta tensão. Então eu vi que já começaram a poda hoje, então estão de parabéns. Apesar de todas as reclamações que foi feito, tudo, entenderam que o melhor jeito é fazer a poda.
Então, queria parabenizar quem já começou a poda e que terminem até lá em cima. E era isso. Com a palavra, o vereador Eloy Tonetti. Retiro. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Queria parabenizar aqui os vereadores do Progressistas pela bela indicação feita sobre o reservatório de água. Vejo que é bastante necessário, pois épocas de seca estamos com problemas de água, chuva. Está longe, pelo visto, bem pouco. Previsões dizem que até fevereiro não vem muita chuva, então gostaria de parabenizar todos os progressistas pela bela indicação sobre o reservatório de água. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Claudete Jaguinski. Retiro. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente temos inscrita a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Peço que a senhorita ocupe a tribuna e tens 10 minutos para a fala. Novamente, boa noite a todos. Quero ocupar esse espaço para falar um pouquinho sobre política nacional. Política nacional, às vezes a gente tem a impressão de que não temos o poder e não temos a opção de estar participando das decisões. Mas vou falar um pouquinho de uma forma que existe sim, para que a gente possa participar, inclusive sugerindo projetos de lei, né? Um desses projetos de lei que foram sugeridos pela população e que hoje existem e que se tornaram lei é a lei da ficha limpa. Não foi de autoria de nenhum deputado, de nenhum senador, de nenhum que estava lá no poder. Foi de autoria do povo, que recolhendo muitas assinaturas, acessaram o portal e-Cidadania do Senado e então fizeram esse pedido, entraram com um projeto de lei. Geralmente, essas ideias populares, que chegam a mais de 1 milhão de assinaturas, virtuais, claro, são colocados em pauta na Câmara dos Deputados, no Senado, e podem se tornar leis, que é o caso da lei da ficha limpa. Tem outros casos que citarei depois, mas também quero levá-los a pensar um pouquinho sobre fatos que ocorreram nesta semana. Vou fazer um histórico, dar um exemplo de como deveria funcionar as leis, a exemplo, a lei da ficha limpa, e depois eu volto a tocar nesse assunto. Então, nesta semana, nós tivemos a notícia de que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, sem puxar para nenhum partido, nenhum candidato, vamos apenas a alguns fatos. Como é que se faz a anulação de uma condenação? Como é que é possível fazer isso? Então, o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da justiça no Brasil. E se reuniram, então, numa das audiências, e é formado por 11 membros, e esses 11 membros, então, colocaram em votação a incompetência da 13ª Vara de Curitiba nas condenações ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por 8 votos a 3, votaram que a 13ª Vara de Curitiba seria incompetente para julgar assuntos ligados à Lava Jato. Então, julgando incompetente, se considera que a 13ª Vara não tinha o poder de julgar, e dessa forma, o que ela julgou de condenação ao ex-presidente Lula foi anulado. Então, não foi que o STF simplesmente anulou as condenações. O STF julgou que a 13ª Vara, que a 13ª Vara de Curitiba não é o juízo universal dos fatos ligados à Lava Jato. Também votaram da mesma forma por considerar, então, que
que a vara de Curitiba não teria o poder de condenar. Então votaram também Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Então todos estes são ministros do STF, e então a partir desse julgamento se anula as acusações do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula e das doações da Odebrecht. Quer dizer um pouco mais sobre isto? O que vai acontecer agora, então? Como é que ficou essa situação, então? Então, na verdade, a partir da anulação das condenações, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma seus direitos políticos, isto é, ele tem novamente a possibilidade de se candidatar já nas eleições de 2022. Tá, mas e a ficha limpa? Já vamos falar. Significa que o ex-presidente foi inocentado? Não. Significa que as acusações, aquelas, não são mais válidas. Também tem que lembrar que o ex-presidente já tem mais de 70 anos e pelo Código de Processo Penal, todo acusado acima de 70 anos, os crimes prescrevem na metade do tempo. Então, tem certos exemplos, um crime que ele prescreve em 10 anos. Se a pessoa tem mais de 70 anos, prescreve em 5. Então, após 5 anos, se não foi condenado, não se tem mais a possibilidade de condenar. Então, tem alguns crimes, algumas acusações, não podemos dizer crimes, né? Algumas acusações que vão prescrever também. Então, para vocês lembrarem o que são esses casos, o triplex do Guarujá, o ex-presidente foi condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o Lula teria recebido, então, o imóvel, que é o tal do triplex do Guarujá, como propina da construtora OAS, em troca de favorecer contratos com a Petrobras. A decisão foi confirmada, a decisão de condená-lo na época foi confirmada em segunda instância pela 8ª turma do TRF4 e mantida pela 5ª turma do STJ, que fixou pena de 8 anos e 10 meses de prisão. Essa condenação foi em 2008 e isso justifica que ele ficou um tempo preso em 2019. Devido a essa... e depois, claro, ele foi solto, né? Também tem a condenação do sítio de Atibaia, 2019. Também condenado, então, na época, por corrupção e lavagem de dinheiro, por ter recebido propina da OAS e Odebrecht por reformas no sítio de Atibaia, que era o sítio dele. Era uma forma de receber propina. Isso tudo não sou eu quem estou dizendo, isso são varas supremos fazendo essas decisões embasados no que foi levantado na época. Tá, mas e a lei da ficha limpa, como é que fica? Calma que vamos chegar lá. E também tem, então, as acusações do Instituto Lula, que ele foi condenado, então, em 2 processos. Ele é acusado de receber um terreno de 12 milhões para a construção da sede do Instituto Lula. Então, ficou comprovado que esses 12 milhões não foram doações, mas foi uma propina. E uma outra acusação também do Instituto Lula seria de 4 milhões recebidos em propinas disfarçadas de doações à fundação. Bom, então, se foram anuladas as acusações pela lei da ficha limpa, ainda podemos condenar? Não sei. O que diz a lei da ficha limpa? É a Lei Complementar 135 de 2010, votada pela Câmara dos Deputados, Senado e aprovada pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Ela se originou de uma iniciativa popular e o objetivo desta lei é aumentar a idoneidade dos candidatos, isto é, que só possam concorrer candidatos honestos que não sejam acusados de corrupção, de desvio de dinheiro público. Através desta lei se torna inelegível, isto é, não pode concorrer a eleições por 8 anos, candidato que tiver mandato cassado, candidato que renunciar para não ser cassado, ou que for condenado por órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso. Por que Lula não se enquadra na lei da ficha limpa? Porque foi considerado
ilegal o que o tribunal, a 13ª Vara de Curitiba fez. Não foi considerado ilegal o que ele fez. Foi considerado que a 13ª Vara de Curitiba não tinha o poder de julgá-lo. Então, é por isso que, mesmo com todas essas acusações, mesmo continuando respondendo o processo, ele não se enquadra na lei da ficha limpa, ele não pode ser proibido de concorrer. Então, disso tudo tiramos o quê? Lembrem que eu falei que existem muitos projetos de lei que são de iniciativa popular e que então podemos sim estar participando da política nacional. A lei da ficha limpa é um exemplo e tirou muitos candidatos corruptos de estarem concorrendo. Temos como exemplos o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele ficou sim inelegível por 8 anos. Mas tem outras leis, outros projetos de lei que são de iniciativa popular e que todos vocês podem acessar o Senado Federal e verificar e votar neles. Exemplo, o fim do auxílio moradia para deputados, juízes e senadores está lá em votação, podem acessar a página e votar. 99% estão votando para o fim do auxílio moradia. Tem a PEC 106, também para reduzir o número de senadores e deputados, também com cerca de 99% de votos para reduzir o número de deputados e senadores. Podemos, qualquer um de nós, qualquer um que nos assiste, entrar lá e votar. Quanto mais votos, mais pressão a gente coloca sobre os deputados e senadores para que votem conforme a população está pedindo. Tá? Então, esse é o meu pedido de hoje para todos. Acessem Senado Federal, consulta pública e cidadania, verifiquem o que está tramitando e votem. Ajudem a construir um Brasil melhor. Era isso, senhor presidente, e desculpa pelo atraso no tempo. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando, então, aos trabalhos, hoje deram entrada o projeto de lei número 36, esse ficará para apreciação dos vereadores e aguardando o parecer técnico. Também com o ofício da devolução do projeto de lei número 33, conforme argumentei na semana passada, existe uma alteração aqui que deve ser feita na nossa lei orgânica, ou mudar a emenda do projeto. O prefeito, junto com a sua equipe, entendeu que então seria melhor retirar o projeto, fazer essa alteração conforme ofício na lei orgânica, como pede a Constituição Federal no seu artigo 40, inciso 1º. Então, se dará a devolução do projeto de lei 33 e depois, posteriormente, o Executivo encaminhará a alteração à lei orgânica e, posteriormente, a nova entrada deste projeto de lei que se refere às aposentadorias especiais. Para a votação, temos o projeto de lei número 34, de 13 de agosto de 2021, dispõe sobre a numeração dos imóveis na zona rural do município de Nova Pádua. Também dar a minha pequena contribuição referente a este projeto para as pessoas que estão em casa entenderem. Então, esse projeto vem com o intuito de, na área rural do município de Nova Pádua, que a demarcação numérica das casas ou estabelecimentos industriais ou comerciais que possam haver no interior do município, este projeto quer traçar metro/quilômetro, ou seja, o metro/quilômetro que essa residência ou esse estabelecimento está localizado será o número da propriedade, justamente para uma maior organização do interior do nosso município e uma maior localização para as pessoas que vêm nos visitar e também na necessidade de entrega. Sabemos que principalmente as empresas dos insumos agrícolas vêm para o município e às vezes quando que é um cliente novo, você tem essa dificuldade de localizar as residências. Então este projeto vem com este intuito. Claro que posteriormente, provavelmente no mês de setembro, dará entrada os projetos de leis que estarão delimitando as estradas no interior do município. Este somente dispõe sobre a numeração dos mesmos. Então, mais algum comentário? Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Apenas exemplificando o que o Maicon, nosso presidente Maicon, acabou de colocar. Então, em breve teremos todas as estradas do interior com nome próprio e a partir do nome também podemos estabelecer a localização. Exemplo, alguém precisa entregar na residência do senhor Pedro. Então, a exemplo, estrada travessão Barra, quilômetro 2.5, está lá a casa. Então, é assim que vai funcionar. Estrada travessão exemplos, tá? Ainda não temos definição de nomes nem nada, mas para que vocês entendam. Estrada travessão Leonel, quilômetro 1.7. Então, chega na residência desta forma. Então, quando tivermos todas as ruas, as estradas nomeadas e mais a definição por quilômetro, todas as residências já estarão automaticamente numeradas. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação do projeto de lei número 34, de 13 de agosto de 2021. Vereador Eloy Tonet. Aprovado. Vereador Gilney Smidler. Aprovado. Vereadora Claudete Jaboinski. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 34, de 13 de agosto de 2021. Temos também 3 indicações. Iniciamos pela indicação 60 de 2021. Os vereadores da bancada do Progressistas solicitam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais,
que estude a possibilidade de projetar um reservatório e sistema de abastecimento de água do município. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Então, conforme nos colocou o vereador Vinícius, vivemos tempos de escassez de água. Estamos entrando no 3º ano seguido com chuvas abaixo da média e a gente sabe que o que abastece os lençóis freáticos, os poços artesianos, as nascentes de água são as chuvas. Quanto menos chover, menos essas nascentes e poços estarão abastecidos. E, claro, se torna uma preocupação constante de não termos água suficiente. Então, agradecemos a participação do nosso colega Eloy, que fez essa indicação importantíssima e que é de grande valia que sejam estudadas as possibilidades de garantir esses reservatórios de água, sim. Era isso, senhor presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação da indicação 60 de 2021. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Eloy Tonetti. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereadora Claudete Jaboiski. Aprovado. E vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 60 de 2021. Temos a indicação 61 de 2021. A vereadora da bancada dos Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a viabilidade da construção de uma cancha de areia ao ar livre. Está em discussão esta indicação. Também, fazendo um pequeno comentário a respeito dessa indicação, uma bela indicação, vereadora Claudete. Também é de conhecimento que a Prefeitura já está em negociação com a Mitra de Nova Pádua, buscando um terreno, né, no caso seria o terreno ao lado da escola Luiz de Laim, na parte superior. Ainda faltam alguns documentos, segundo o que o prefeito falou, e também uma opinião pessoal minha, referente à quadra, esta indicação que foi feita na outra legislatura também, por diversas vezes. Com certeza, de grande importância essa quadra, visto que não temos um local. Eu, particularmente, que pratico um esporte que demanda de uma cancha de areia, né, seria muito importante para toda essa gurizada que está começando, que está jogando, mas sempre há aquele receio do que aconteceu com as outras quadras no nosso município, visto que, infelizmente, né, por N motivos, teve que sair de um lugar, ir para outro, abandonadas e depois fechadas, e um gasto público que foi aproveitado, claro, até que se tinha, mas depois, posteriormente, fechado o local. Então, desde o início, minha ressalva ao prefeito é essa, que se estude um local para que a quadra possa ficar por muitos anos, que aí, com certeza, ali 5, 10 anos, ela se paga e fica um ótimo local para as pessoas praticarem esses esportes. Então, passamos para a votação desta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Claudete Jaboiski. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Eloy Tonetti. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 61 de 2021. Temos a indicação número 62 de 2021. A vereadora da bancada dos Republicanos solicita ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, que estude a viabilidade da construção de academia ao ar livre junto às praças no centro da cidade. Está em discussão esta indicação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Com certeza que seja estudada essa possibilidade, que seja visto se nos projetos de revitalização está presente essas academias ao ar livre e dentro das possibilidades, e principalmente que a única ressalva é que
que as pessoas façam uso dela, né? Porque temos exemplo de uma que está ali que não está sendo utilizada. Então, antes de se tomar a decisão por construir ou não, o que pedimos ao poder público, isso é a administração, que verifique se realmente serão utilizadas e se é válido esse investimento. Apenas isso, mas tem minha aprovação. Era isso. Também, pequeno comentário, como bem justificado aqui na própria indicação, realmente que o prefeito estude a viabilidade. Claro, ao meu ver, não sei se nas praças do centro da cidade seja o local ideal para ela, mas também acredito ser uma ótima ideia e que essa ideia chegue até a mesa do prefeito e posteriormente ele estude se vai ser junto às praças ou se a prefeitura tem uma outra ideia ou uma outra sugestão para que tenha essa academia ao ar livre. Sabemos que há uma lá que não está sendo muito utilizada. Muitas das pessoas dizem que é devido à má localização, né? Acredito que também, de fato, esse seja um dos motivos, mas conforme que está descrito aqui, que o prefeito e a sua equipe estudem essa viabilidade, estudem o melhor local e fica com certeza a indicação. Sem mais discussão, passamos para a votação desta indicação. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Bodrin Rossi. Aprovado. Vereadora Claudete Jabueschi. Aprovado. Vereador Gilney Smidderle. Aprovado. E vereador Eloy Tonetti. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores a indicação 62 de 2021. Então, finalizada a nossa ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Se inscreveram a vereadora Gisele Bodrin Rossi e o vereador Gilney Smidderle. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Gisele Bodrin Rossi. Novamente, boa noite a todos. 3 assuntos neste momento. Primeiro, referente ao pedido de patrulhamento da estrada do Travessão Barra. Em conversa com o secretário Celso, ele nos colocou que a patrola está passando por conserto, está na oficina, e assim que ela estiver disponível para o trabalho, será feita este patrulhamento. Referente à palestra da nota fiscal eletrônica, tivemos pedidos dos participantes para que seja elaborado um passo a passo, ou através de fotos ou um pequeno vídeo, para que as pessoas memorizem e lembrem na hora de fazer essa nota fiscal eletrônica. Então, já estivemos em contato com a Emater e eles estão estudando a forma de fazer este passo a passo e divulgá-lo no próprio grupo da Emater, que já chega de imediato a todos os munícipes. Também referente ao que já comentamos sobre os quebra-molas e tachões, nesta semana fui procurada por moradores, em especial do Travessão Divisa, e que nos colocam do acerto em não optar. Não vou dizer não optar porque não podemos, realmente a lei não permite a construção nem de quebra-molas e nem de colocar tachões transversais na via. Mas fui procurada, então, e ao que nos colocaram é uma decisão assertiva, porque cumpre a lei, mas também porque traria empecilhos e dificultaria o trânsito, em especial dos caminhões. E também foi relatado que no Travessão Divisa foram feitas filmagens nessa última semana e que realmente Travessão Divisa pode vir a ter potencial no futuro e que temos que ter as vias desobstruídas e seguindo as regras. Então, como explicação própria, coloquei que como a construção seria irregular, caso isso está na lei do CONTRAN, caso ocorram acidentes sobre um quebra-molas que não é legalizado, a responsabilidade é de quem o construiu. Então, se a prefeitura construir um quebra-molas sem autorização do CONTRAN, fora das normas, e ocorrer um acidente, quem paga as indenizações ou o que vier a vir de causar de danos é o órgão que construiu indevidamente. Então, não
podemos realmente, nem nas estradas de chão, nem nos asfaltos. E ao que estamos vendo, as pessoas estão felizes com esta decisão que nem é nossa. Estamos apenas cumprindo o que determina a lei. Então, por hoje era isso. Deixo o meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gilney Smidro. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos funcionários da casa Aline Anderson, aos colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste via Facebook. Eu quero aqui falar sobre o posto de saúde. Sexta-feira meu pai não estava passando muito bem e tal, e aí ele pediu que ele queria fazer uma consulta. Tal, e ele quis vir aqui no posto, pois ele tem plano de saúde, tem médicos e tudo quanto é jeito para coração, pulmão, tudo. E aí coube a mim levar ele aí no posto. E aí então eu também aproveitei, como é o dever de todos nós vereadores, fiscalizar o órgão público aqui. E aí eu fiquei esperando uma hora para consulta e tal, tinha bastante gente consultando. E após eu fui junto com meu pai, que tinha que acompanhar ele. E realmente, agora posso dizer para vocês, vereadores, que foi um acerto enorme, um acerto que nós temos um grande médico que ele conseguiu fazer com que meu pai ficasse menos ansioso e tal. Como ele tinha toda a medicação, o negócio lá, ele mandou fazer uma vitamina e saiu de lá querendo já comer de tudo. Então, e não só vi, e vi também pessoas lá que também não estavam muito querendo que tivesse médico 24 o dia inteiro. Mas enfim, o meu pai disse assim, que médico que nós temos aí. Então, parabéns ao Emerson Gonçalves, um médico que nós temos que respeitar. E andei e vi que realmente nós temos um posto de saúde de alta qualidade, posto que tem tudo. Não sabia que tinha tanta coisa, porque eu andei por tudo ali para, se eu vou aproveitar, peguei uma pessoa que me levasse para ver. Então, o poder público está de parabéns. Quero aqui também, que me esqueci aqui, de cumprimentar o nosso assessor aí do prefeito, o Pedro Quintanilha, tá, Pedro? Agora que está aí. E quero dizer para vocês também que não sabia que o hospital, que nós tivemos aí a audiência ali, na Tribuna Livre ali, que a Andréia Franciscato Vignati e a Cristiane Zini aí colocaram para nós, que o hospital, para ele ir bem, tem que ter bastante doentes, entendeu? Pois eles têm uma estrutura que na pandemia eles sofreram e eles estão indo assim, precisando de movimento, pois eles montam uma estrutura e se não, o pessoal não vai consultar, se o pessoal não vai não baixar o hospital, ele entra no vermelho. Isso me chamou a atenção, senhores vereadores, pois eu achava que quanto menos doentes, melhor para o hospital. Em vez, na realidade, a questão financeira do hospital necessita disso aí, mas enfim, a gente quer que sempre tenha poucos doentes, né? Então a gente tem que ajudar os hospitais, ajudar ao posto e a todo mundo. Então, e Gisele, realmente é lamentável que tenha gente que diga que a gente tem papo furado. Que bom, aliás, eu acho que é bom que a gente tenha papo furado. Pois se a gente tem papo furado, pelo menos a gente tem obras boas. Se dissesse assim, vocês não estão fazendo nada, aí até me ofenderia mais. Agora, papo furado, eu acho que essa pessoa que te disse isso aí, ela teria que pensar mais. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, também fazendo meus comentários finais, indo nessa levada também do nosso posto de saúde. Apenas acredito que hoje em dia todas as pessoas estão acompanhando as redes sociais do poder público e amanhã então temos o início da vacinação
contra a Covid-19 para os jovens de 18 anos ou mais. Então, que essa galera aí se prontifique. Sabemos que há muitas pessoas fora de Nova Pádua. Acredito que em Nova Pádua não se tenha esse problema de dificuldade a adesão da vacina. Aqui em Nova Pádua os números mostram que temos uma grande adesão, então que também os jovens 18 anos ou mais façam a sua marcação lá no posto de saúde para estarem fazendo a vacina, que com certeza, né, segundo notícias, né, Pedro, recebemos bastante doses de vacina e com certeza 300 doses, exatamente, então acredito que não tenham 300 pessoas nessa faixa etária aí, e logo vai ser baixada essa idade, iniciando já a segunda dose, e quem sabe Nova Pádua seja uma dos primeiros municípios com a população totalmente vacinada. Talvez seja uma boa meta para a administração pública, Nova Pádua, sair na frente nessa questão. Mas também comentar a respeito da notícia que o prefeito me passou hoje. Nesta semana teremos a licitação para o conserto dos asfaltos danificados no interior do nosso município. Então, uma grande notícia também para mim, que comentei muito na outra legislatura referente a esses asfaltamentos, indiferente de quem os tenha feito, não por política, não por partido, não por pessoas, é uma necessidade, todos sabemos que é uma necessidade. Então o prefeito me falou que na sexta-feira será feita essa licitação, que vai ser aberta para 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica para conserto. Para quem não é tão chegado nos números, daria para basicamente fazer 2 quilômetros de asfalto com essa quantidade. Claro que se abre até 12 mil metros quadrados. Se não for ocupado todo esse trecho, a prefeitura irá pagar só o que ocupar. Então, uma bela notícia para todos nós celebrarmos, e com certeza eu como presidente da Câmara, também convido todos os vereadores para que quando seja feita esses restauros, que ficamos atentos, ir lá cobrar. Sei que nos assaltamentos que tiveram outros vereadores foram, e que a gente continue fazendo essa parte de fiscalizar o poder público para que sejam obras que venham a solucionar o problema, não que aqui de 3, 4 anos esteja lá começando a ter problemas também. Foi um pedido que eu fiz ao prefeito. Se é para resolver, vamos resolver de forma consciente, nem que se tenha que gastar mais, não só para dizer, eles entraram lá, arrumaram os buracos, e que de 2 anos está com problema de novo. Então, de certa forma, é triste sabermos que teremos que investir um grande valor nesses concertos, mas também feliz que é um problema que vai ser resolvido, e ponto final. E também, último comentário a respeito de um pensamento que se tem dos agricultores, que se passa muito também nas universidades, para que nós também, como legisladores, pessoas que nos pronunciamos, estamos diretamente em contato com o público, temos a nossa transmissão ao vivo também, que nos leva a vários lares. Então hoje me chamou a atenção a palavra agrotóxico. Eu acredito que deve, a partir de nós também, mudar esses conceitos, que o agrotóxico só é tóxico quando usado de forma indevida. Se ele é usado da forma correta, ele é um remédio. Então, sei que até conversei com o William da Emater, procurando saber de legislações sobre esses termos. Ele até falou que está sendo elaborado a nível nacional uma regulamentação dos termos corretos para serem usados, mas eu acredito que, indiferente de regulamentações, deva partir de nós essas questões. A palavra veneno, eu acredito que pegue muito mal para pessoas que não estão acostumadas ou ligadas ao meio rural. Indiferente de regulamentações, acho que inseticidas ou insumos agrícolas pegam bem melhor, até porque o agrotóxico só é tóxico usado de forma
equivocada. Se não fosse isso, né, todos os agricultores estariam presos e quem consumisse qualquer produto com algum agrotóxico estaria de mal a pior. Então, esses são os meus comentários para a sessão de hoje, muito produtiva. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 23 de agosto de 2021. Boa noite a todos. Pedro Quintanilha, chefe de gabinete, obrigado pela presença e obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam via Facebook. Uma boa noite a todos e tenhamos todos uma ótima semana.